passamos a apresentar o programa A Hora da Restauração. E queremos ler no Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 12, e para não ser extenso, leremos alguns versículos de forma salteada. Mas o versículo 12 está escrito: Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. E no versículo 24, diz assim: Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. No versículo 32, E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. 33, responderam-lhe: Somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. No 36, diz assim: Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E ainda no versículo 52, ou melhor, no 51, diz assim: em verdade vos digo, que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Disseram-lhe, pois, os judeus: Agora conhecemos que tem demônio. Morreu Abraão e os profetas. E tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, nunca proverá a morte? És tu maior do que Abraão, o nosso pai, que morreu? E também os profetas morreram. Quem te fazes tu ser? Jesus respondeu: Se eu me glorificar a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é meu Pai, o qual dizeis que é vosso Deus. Vós não conheceis, mas eu conheço, e se disser que não o conheço, serei mentiroso como vós, mas conheço-o e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu e alegrou-se. Disseram-lhe, pois, os judeus: Ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Amém. Prezado irmão, querido amigo, observamos aqui muitas mensagens gloriosas. Primeiramente, o Senhor diz assim: eu sou a luz do mundo. Ai de quem anda nas trevas. Quem anda nas trevas está sujeito a tropeçar, a cair, não consegue encontrar aquilo que procura. Mas o Senhor Jesus diz: quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. O Senhor está falando aqui não é das trevas de estarmos com a luz apagada ou das trevas da noite, da natureza, mas Ele fala das trevas do pecado. Aquilo que faz com que as pessoas não consigam enxergar mais avante, não consigam enxergar além desta vida, não consigam enxergar a eternidade. Essas trevas têm embaçado os olhos de muitas pessoas, pessoas que não têm nenhuma esperança na eternidade, não têm nenhuma certeza de salvação, e tem também feito com que pessoas sejam enganadas, pensando que ele leva ou ela leva a sua vida como quiser, e depois da sua morte alguém vai dar um jeito para ela. Essa cegueira espiritual tem estado no meio religioso e muitas vezes a pessoa enxerga muito bem a sua religião, é letrada e sabe discernir os pontos da sua fé, da sua religião, mas não conhece aquilo que o Senhor fala na sua palavra. O exemplo está aqui nesse texto que nós lemos. Notem os amigos que os judeus eram religiosos. Os judeus, por excelência, haviam recebido o Antigo Testamento. Era o povo de Deus. Mas agora eles não podiam compreender esta maravilha gloriosa de Deus se fazer homem.
E nós vimos que Deus se fez homem. E quando Deus se fez homem, Ele não deixou de ser Deus. E por isso, quando o Senhor Jesus faz esse diálogo com os judeus que conheciam o Velho Testamento, que sabiam da existência de um só Deus, sabiam que 2 deuses, 3 deuses, conduz a pessoa para o erro, para o paganismo, eles não podiam aceitar um segundo Deus. Mas Jesus deixou claro para eles, mostrando não só a sua divindade, quando ele nos diz na sua palavra, crede, ao menos por causa das mesmas obras. Nós devemos crer que Jesus é o Pai da eternidade, ao menos por causa das mesmas obras. Quantas pessoas têm crido que Jesus é o Salvador? Tem crido que Jesus é um profeta, que Jesus é uma pessoa importante. Quantas pessoas têm crido em Jesus como um revolucionário, alguém que mudou a história, uma pessoa boa ou um filho de Deus. Mas seria isso só muito pouco para falar a respeito de Jesus, porque ele não é apenas filho de Deus com a natureza humana, mas ele é o próprio Deus feito homem. E creia ao amigo, pelo menos por causa das mesmas obras. Você que me assiste sabe que ele perdoou os pecados. Você tem pedido para Jesus perdoar os seus pecados. Se ele não for Deus, como pode perdoar pecados? Mas ele é Deus, e ele sendo Deus, e os judeus entendendo que ele era Deus, ficaram então em uma situação difícil, porque não conseguiam compreender que ele era o mesmo Deus. Mas você pode abrir a palavra no profeta Isaías, no capítulo 9, e lá no versículo 6, e conferir o texto das Escrituras, onde o profeta menciona a respeito de nosso Senhor Jesus. Ele diz lá, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Veja, querido, veja, amigo, irmão, que maravilha gloriosa. Este menino que nasceu lá na manjedoura em Belém, diz aqui que é o Deus forte, Pai da eternidade, o Criador de toda a eternidade. Jesus não é simplesmente alguém que pagou o preço do nosso pecado. Jesus é o Deus glorioso, é o nome de Deus que no Velho Testamento o povo não conhecia, mas que nos é revelado pela graça gloriosa de nosso Senhor nesse tempo do fim. E aqui o profeta disse que ele é o Pai da eternidade. Portanto, ele é o mesmo Deus do Velho Testamento. Mas o Senhor continuou o diálogo e os judeus então disseram, não, você está endemoniado. Não pode falar uma coisa assim. Dizer que ele é o mesmo que o Pai, que ele faz as mesmas obras. Dizer que o Pai testifica com ele e que quando ele fala, o Pai fala junto. Como pode? Filipe também teve a mesma dificuldade. Lá no capítulo 14 de João, no versículo 6, Filipe falou, mostra-nos o Pai, é o que nos basta. E Jesus respondeu, Filipe, estou há tanto tempo convosco, não me tendes conhecido? Quem vê a mim, disse Jesus, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não credes que o Pai está em mim? Que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Crede, ao menos por causa das mesmas obras. Note, querido e amado, que revelação bendita e gloriosa é da unidade de nosso Deus. É poder fugir desta mentira da existência de um Deus Pai, um Deus Filho, um Deus Espírito Santo, da existência de 3 deuses que formam um Deus, que são 3, que são um, e tanta confusão, tanto dogma, mas nós pregamos a palavra de Deus, e a palavra de Deus não é dogmática, ela traz a revelação para aquele que teme o Senhor, para aquele que abraça Deus de verdade, para aquele que quer entrar na Nova Jerusalém, entrar na cidade celestial pelas portas. É tempo de revelação da palavra de Deus. É tempo de Deus se revelar para o seu povo, mostrar o seu nome, porque a Bíblia diz assim, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como vai invocar se não conhece?
Como vai conhecer se ninguém prega? Como pode alguém pregar se não for enviado? Mas Deus nos tem enviado para pregar esta mensagem para você nesta tarde, para que você saiba que Jesus é o nome do grande e eterno Deus, Criador dos céus e da terra. Este nome não foi José que escolheu, nem Maria, mas o anjo trouxe do céu. Disse: o seu nome será Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. O povo de Jesus é salvo dos seus pecados por Jesus.